Muito obrigada. Obrigada, irmão Andrés Carídio. E realmente, por sim, aí estava celebrando os 21 anos da Fundação, que nos deixou tantas coisas tão lindas, tão bonitas, tantos prazeres que nos dá tudo o que se faz na Fundação. A ajuda e o bem que se faz às pessoas, aos necessitados, às crianças, anciões, às pessoas doentes, a reconstrução das escolas, lá nas áreas rurais. Tudo isso é motivo de felicidade e alegria, dá alegria e emoção ver a felicidade das pessoas, a felicidade das crianças. E bom, pois essa é a felicidade. Nossa felicidade é a felicidade dos demais. Se todos vocês são felizes, eu sou feliz. Se vocês estão tristes, eu estou triste. Assim que todos somos um no Senhor. Que alegria! Bom, agradecemos ao Senhor, porque Deus nos tem respaldado. O trabalho da Fundação é um respaldo divino. O trabalho também do movimento político Mira é um respaldo de Deus também lá na Colômbia. E tudo que nós fazemos porque Deus nos permite, nos ordenou, nos deu muitas orientações, o Senhor, para trabalhar, para fazer as coisas. Ainda que algumas pessoas não entendem, não compreendem, nos criticam e ficam com raiva pelo que se faz, mas nós fazemos sob a vontade de Deus. E nós não podemos, às vezes, pois ter contente a todas as pessoas, mas a Deus sim. Ele é o único em que nós devemos ter em primeiro lugar e que o Senhor se agrada de tudo que fazemos. Assim que lhes dou hoje uma saudação a todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês, homens, mulheres, crianças e de todas as idades. Uma saudação muito carinhosa no dia de hoje. A todos meus irmãos que se congregam nas igrejas nos Estados Unidos, a todos os pastores, pregadores, a todas as igrejas da América Central, América do Sul, Europa, ilhas, Ásia, África, porque já pois também estão congregados os grupinhos de seres formosos também que louvam o Senhor como este grupo de irmãos ali na ilha Maurício, que comove vê-los, sua entrega a Deus. Assim que nós estamos todos aqui unidos em um só coração, em um só sentimento, em um só pensamento, um só sentir que é nosso Deus. Todos estamos assim. E assim com essa alegria, com esse gozo que temos e com tudo que Deus nos dá, pois vocês podem sentar-se, acomodem-se em seus lugares e vamos cantar ao Senhor. Cantemos ao Senhor um hino. E novamente lhes reitero a todos, as pessoas pela primeira vez, uma saudação muito especial para vocês, pessoas recentes na igreja também, uma saudação com muito carinho para todos vocês. Lhes peço, por favor, que tenham muita paciência comigo, porque eu às vezes me demoro muito ensinando, acaba meu tempo. Isso só acontece comigo, que acaba o meu tempo, e então vão me desculpar. E hoje, pois, vamos cantar ao Senhor o hino 219, que diz, bênçãos, quantas tens? Quantas bênçãos já tens? Se vamos contar as bênçãos, pois seguramente que nos dará muitas centenas ou muitos milhares de bênçãos que Deus nos deu. Mas neste hino é como dizendo-nos uns com os outros, tu quantas bênçãos tens do Senhor? Bom, temos muitas, graças a nosso Deus. O hino 219. Cuando combatido por la adversidad, crea ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya. Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará.
Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Glória e honra ao Senhor. Agradecemos ao Senhor, agradecemos ao nosso Deus por haver enviado ao Senhor, nosso Pai, a seu Filho, ao mundo, para nos dar uma salvação eterna, para mudar o Senhor, esse método de salvação. Recordemos que na antiguidade, Deus deu ao povo de Israel a lei de Moisés. E Deus disse a Moisés que ensinasse ao povo que todos tinham que cumprir os mandamentos sem faltar um, e que dessa maneira teriam a vida eterna. Mas como as coisas não foram assim, não aconteceu isso, esse plano que Deus havia formulado a Moisés e ao povo. Como eles não cumpriram, porque a lei não pôde converter, não pôde transformar a vida dos seres, então Deus trazia um plano. Desde antes da fundação do mundo, trazia seu plano maravilhoso, que era enviar o Messias, o Salvador, enviar um rei perfeito, este rei que estaria governando com perfeição. Com esse rei todo mundo seria feliz, haveria muita paz. Assim que o povo começou a esperar aquele rei, teve muitos reis no povo de Israel, e eles esperavam que chegasse esse rei, desse governo perfeito, dessa paz, dessas maravilhas, dessa abundância que Deus falava. Águas, pastos verdes, muita comida, muita fruta. Tudo o que Deus falava na palavra do Senhor, na Bíblia, que Ele o estava dizendo era em sentido figurado, falando da paz de Deus, não tanto da comida física. E o Senhor fazia a sua promessa da vinda do Messias. É assim que cumpriu o tempo, vem o Messias e ele veio mudar o método de salvação. O método é que o antigo era que todos os que cumprissem a lei, sem faltar um tio, sem faltar uma vírgula, todos seriam salvos. Mas como não se cumpriu, o Messias, o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo veio, cumpriu com toda a lei. Diz que ele cumpriu com toda a lei e não faltou nada da lei que ele não cumprisse. Quando ele cumpriu a lei, já ele estava ali, estando ele ali na cruz do Calvário.
Ele já estava ali pendurado nessa cruz. Ele exclama ao Pai e diz: consumado está. Diz: Pai, consumado está. Todos ouviram essa frase e ninguém entendeu o que era o que já havia sido consumado. Quando ele disse consumado está, estava se referindo à lei de Moisés. A esta lei que Deus tinha dado a Moisés no monte Sinai. O Senhor cumpriu com a lei, cumpriu em sua totalidade. E uma vez cumprida toda a lei, teria que ser anulada ou derrogada, tirada. Já essa lei não serviria daí adiante para a salvação. Ninguém se salvaria por cumprir a lei de Moisés. O Senhor mostrou outro caminho. E quando o Senhor disse consumado está, ele diz: Pai, já cumpri com toda a lei, a cumpri, agora já aqui. Este é o fim. Este é o fim da lei, aqui na cruz. Começa uma nova etapa na vida dos seres humanos. Começa a nova era de salvação. O novo método de salvação. E isso que eu estou falando é para as pessoas novas, as pessoas recentes. Que esse novo método, pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi esse precursor dessa salvação. E ele ensinou que todo aquele que crer nele, que o aceitasse como enviado de Deus, todo aquele que aceitasse que ele era o Filho de Deus, que ele era o mesmo Deus, seria salvo, teria a vida eterna. Mas não era tanto somente crer, senão que o Senhor ensinou e disse: creia e eu os enviarei o Espírito Santo. Lhes enviarei o Consolador. E este Consolador vai estar com todos vocês, os crentes, desde agora e para sempre. Estará ali o Espírito Santo, em meio de todos. Estará em todos, diz, estará em vós e será em vós. E estará convosco. E essa foi essa promessa maravilhosa que ele disse: eu vou porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Ficou uns dias ali com os apóstolos se manifestando e dando instruções e lhes dando ordens. E lhes disse: eu vou, mas vou enviar o Espírito. Vocês não ficarão órfãos, não ficarão sós. O Espírito Santo estará com vocês todos os dias. Ele os ensinará, os guiará, os orientará de tudo o que tem que fazer de agora em diante. Graças a nosso Deus, essa promessa foi cumprida. E assim o Senhor enviou seu Espírito Santo. E todos os apóstolos que foram os primeiros que receberam essa manifestação gloriosa, receberam o Espírito Santo e os dons espirituais. E eles começam a pregar e a ensinar o Evangelho das boas novas de salvação. As boas novas de salvação é o que significa o Evangelho de Cristo. Boas novas de salvação porque as velhas, a forma, o antigo, o velho método de salvação foi a lei de Moisés. E ele estava mostrando um novo método, o Evangelho. Essas eram as boas novas. O que tem o Evangelho? A presença do Espírito de Deus constantemente com homens e mulheres que se dispõem para ele. Isso é o que tem esse novo método. Sem o Espírito Santo, nós não poderíamos crer em Deus. Não poderíamos seguir ao Senhor, nem abandonar, nem deixar muitas coisas para seguir a Deus com essa convicção. Se não fosse, ou não tivesse sido pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus é o que está aqui, consolando-nos, nos fortalece, nos convence, nos encoraja a seguir, nos anima, nos ajuda, está aí. Ele é o todo em nós. Por isso vocês, pessoas que vieram pela primeira vez ou pessoas recentes, acolher-se a este novo método de salvação, o Senhor Jesus Cristo. E Ele, com seu Espírito, vai viver, chegará ao coração de vocês
e vocês serão transformados. Para que a transformação? Para viver uma vida santa e reta diante de Deus? Porque isso é o que Ele quer, que vivamos uma vida santa, reta, fazendo coisas boas. Assim que esta obra maravilhosa deste novo método de salvação é o que nós estamos aqui lendo, que estamos em Coríntios. Como me disseram, que por favor, leia capítulo por capítulo, pois estamos aqui lendo capítulo por capítulo em Coríntios. E aqui vemos como o Espírito de Deus veio ao apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, cheio do Espírito de Deus, o Senhor lhe deu este conhecimento, essa doutrina, e o tem ajudado, então, e o ajudou em todo o tempo que ele andou pregando a palavra do Senhor, pregando o Evangelho ou as boas novas de salvação. Com a ajuda do Espírito Santo, sem o Espírito Santo nós não somos nada. Essa Bíblia, se não fosse pelo Espírito Santo que a vivifica, seria um livro mais de biblioteca. Nós, se não tivéssemos a direção, a orientação, a companhia do Espírito Santo, seríamos um homem e uma mulher como qualquer homem e mulher do mundo. Incapazes de fazer coisas boas, justas, retas. Incapazes de agradar a Deus. Incapazes de amar a nosso próximo. Agradecemos a nosso Pai, que enviou a seu Filho e Ele, por sua vez, ao Espírito Santo, que é o que está conosco hoje. Glória a nosso Deus. Agradecemos ao Senhor. Assim que cada um de nós abramos o coração para nosso Deus. E hoje, pois, vamos ler entre Êxodo, Números e Coríntios. Estamos em Coríntios, capítulo 10, e logo passamos a Êxodo, e depois vamos a Coríntios, logo a Êxodo e logo a Coríntios. Vamos estar pulando entre Coríntios, Números e Êxodo. Mas por que faço isso? Porque eu, pelo menos, eu sei de memória os conceitos, mas como eu quero que vocês leiam, para que vocês verifiquem que é certo, porque de repente dirão, que a irmã fala muito, creio que ela inventou. Então, quero que vocês leiam para que percebam que sim, aí está escrito, que Deus diz isso, que o apóstolo ensina tal coisa, e que isso é o que nós temos hoje, que é viver ou que cumprir, fazer a vontade de Deus. Assim que 1 de Coríntios, capítulo 10, e como lhes dizia o apóstolo Paulo, cheio do poder de Deus, com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus, lhe guiando, lhe orientando e lhe ensinando a doutrina. Em 1 de Coríntios, capítulo 10, 1 diz, capítulo 10, no verso 1, diz o apóstolo, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Quem eram nossos pais? Quem foram? Então vamos olhar no verso 1, diz o apóstolo, irmãos, crentes, a igreja de Corinto, ele estava falando para a igreja de Corinto, mas nós também recebemos hoje o ensinamento. Não quero que ignoreis, nossos pais foram aquele povo. Lembrem-se de Jacó. Jacó teve 12 filhos e foi viver no Egito. E ali se formou uma nação, e dali se formou o povo de Israel, com Jacó e seus 12 filhos. Viveram 430 anos. Com 430 anos, como não ia formar um povo grande, se multiplicaram. Assim que Jacó e seus 12 filhos eram ou são nossos pais da antiguidade. E diz, agora sim já vocês vão entender melhor o verso 1. Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. Porque recordemos que quando saíram do Egito, chegaram ao mar e ali o mar se dividiu. E eles passaram o mar em seco, água ao lado direito, água ao lado esquerdo, e acima deles ia a nuvem, e ali ia Deus, nessa nuvem, e essa nuvem é água. Então diz que iam cobertos de água, por todos os lados iam cobertos de água. Isso é o que o apóstolo diz. Nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram o mar.
Mas se vocês pensam que isso não foi assim, porque não lemos em Êxodo 13. Êxodo 13, bom, por isso é que eu digo que nós vamos demorar um pouquinho, porque vamos ler. Não percam Coríntios, não percam Coríntios 10. Em Êxodo 13, no verso 13. Êxodo 13, o verso 21 e 22 é. Então, aqui neste capítulo 13, começa a nos contar a história, que diz que quando já Faraó deixou sair o povo de Israel, todos já saíram do Egito, então eles começaram a caminhar em direção ao Mar Vermelho. Quando chegaram às margens do Mar Vermelho, então, foi quando houve o milagre, quando diz que Moisés, com sua vara, com a vara que Deus lhe deu, ele separou as águas para que eles passassem. Pois, no verso 21 diz, o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, e essa nuvem, pois, era água, para guiá-los pelo caminho. E de noite os guiava com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Tiveram que caminhar dia e noite. Nunca, o verso 22, nunca se apartou de diante da face do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite, porque era o guia que eles tinham. Deus ia ali, nessa nuvem, ia com eles. Então, por isso aqui em Coríntios diz o apóstolo, diz, não ignorem que nossos pais estiveram debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, tiveram água por todos os lados, que é isso que o apóstolo vai destacar mais adiante. No verso 2 de 1 de Coríntios diz, e todos seguindo a Moisés foram batizados na nuvem e no mar, diz. E todos seguindo Moisés foram batizados na nuvem e no mar. Vejamos o que o apóstolo Deus lhe revelou. Ou o Espírito Santo lhe revelou ao apóstolo Paulo que o povo na antiguidade sim foi batizado. Que eles foram batizados. Não como o batismo que foi usado depois do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas eles sim foram batizados, foram cobertos por água. Ainda em alguma passagem da Bíblia diz que Noé, quando esteve na arca, os 40 dias, 40 noites, dentro da arca, também diz que todos foram batizados, porque tinha água debaixo da arca e água da que estava chovendo, da que vinha do céu, das nuvens. E diz que eles foram batizados. Então diz, aqui no verso 2 diz, todos seguindo Moisés foram batizados na nuvem e no mar. Esse foi o batismo que eles adquiriram naquele tempo. E no verso 3 diz, e todos comeram o mesmo alimento espiritual, porque Paulo está destacando o assunto do batismo e porque destaca que comiam do mesmo alimento espiritual. Porque ele está primeiro destacando que o povo antigo também, em alguns momentos, andaram na companhia de Deus. Deus esteve com eles. E Deus lhes deu a comer um só alimento, porque esse era o simbolismo do futuro, em que, depois do Evangelho, depois de Cristo, todos teriam que se batizar e todos teríamos que comer o mesmo alimento. Todos, hoje, temos que comer o mesmo alimento, que é Cristo. Ele disse, eu sou o pão. Coma minha carne e beba meu sangue, porque eu sou o pão da vida. Assim que no sentido espiritual, todos nós hoje estamos comendo um mesmo alimento, que é ter crido no Senhor, aceitar ao Senhor, segui-lo, desfrutar dos dons, desfrutar da presença do Espírito Santo
crer e ter convicção nele. Tudo isso significa que eu estou comendo esse pão espiritual, estou comendo esta carne no sentido espiritual ao Senhor. Estou comendo o Senhor por ter crido nele. Então, por isso, Paulo aqui lhes disse, e todos foram batizados e todos comeram o mesmo alimento. Mas qual foi o alimento que nesta época lhes deu? O alimento físico? A eles, nesta época, lhes deu um alimento físico e todos comeram desse mesmo alimento. Hoje o alimento é espiritual e nós também estamos comendo este alimento espiritual, que é desfrutando com nosso Deus, a comunhão dele, ele em nós, ele em nosso coração. Olhamos aqui em Êxodo 16, 35. Êxodo 16, 35, para ver qual era o alimento que eles estavam comendo. Porque o Senhor disse que eles deu um alimento ali no deserto, porque todos se queixaram, dizendo que não tinham comida, que se acabou a comida, tudo o que trazíamos do Egito se acabou, não temos nada para comer, nada para beber. E diz que Deus ordenou a Moisés que lhes enviaria o maná. E houve outro milagre da parte do Senhor através de Moisés, e veio o maná, esse alimento. E no verso 35 diz, assim comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que chegaram a uma terra habitada, quer dizer, a terra de Canaã. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Esse foi o alimento que eles comeram durante essa travessia, ou durante o trajeto que eles viveram ali, estiveram no deserto, diz que viveram 40 anos. 40 anos é muito tempo. E comendo maná, passamos a Coríntios 10, onde diz, e todos comeram o mesmo alimento espiritual aqui em 10:3. Hoje nós também estamos comendo o mesmo alimento espiritual. Eles na antiguidade comeram maná. Hoje o nosso maná é Cristo Jesus. O nosso pão de vida, Cristo Jesus. Ele é o todo em nós. Ele é nosso alimento espiritual, alimenta a nossa alma. No verso 4, e diz, e todos beberam a mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que eu seguia, e a rocha era Cristo. Bendito é o Senhor. Isso teremos em Êxodo 17, 6. Olhamos em Êxodo 17, e no verso 6, os que não encontraram, escutem que vou ler. E diz aqui no verso 5, diz, e o Senhor disse a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns anciões de Israel, e toma também em tua mão a vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés o fez assim na presença dos anciões de Israel. Saiu água da pedra, água da rocha. Outro milagre fez aí o Senhor, porque lhes deu a beber. Essa bebida era física, a bebida. Mas essa bebida, essa água e essa rocha estava simbolizando a Cristo Jesus. Assim que aqui em Coríntios, passamos novamente, no verso 4 diz, e todos beberam a mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que eu seguia, e a rocha era Cristo. Bendito é o Senhor. Agradecemos a Deus, o grande e maravilhoso que é Deus. No verso 5 diz, mas da maioria deles Deus não se agradou, pois ficaram espalhados no deserto. E foi o que aconteceu ali no deserto. No deserto aconteceu tantas coisas. O povo murmurava, o povo falava contra Moisés,
se enraivecia com ele porque os tinha tirado do Egito, onde supostamente diziam eles que tinham boa comida e boa bebida. E eles, ali no deserto, acabou todo o sofrimento que pegaram no Egito e começaram a irar-se e a murmurar: por que nos tiraste para morrermos de fome? Então Deus lhes disse: toma o maná, coma o mesmo alimento. Nós vamos morrer de sede. O Senhor disse a Moisés: golpeia a rocha, a pedra e vão sair águas para que bebam. Mas tudo isso era um protótipo de Cristo. Cristo Jesus era esse maná, esse alimento, essa água. Por isso o Senhor dizia à samaritana, lhe dizia: os que bebem dessa água, desse poço que você está tirando, voltarão a ter sede. Mas os que bebem da água que eu dou, nunca mais terão sede. A samaritana assustada disse: Senhor, mas onde está essa água? Dá-me essa água, eu quero bebê-la. E ele lhe disse: eu sou, creia em mim. Ela creu, bendito é o Senhor. Esta bebida espiritual, essa comida espiritual da antiguidade foi físico, hoje é espiritual. E aqui o Espírito Santo está ensinou a Paulo o verdadeiro significado de todos os acontecimentos ou eventos que houve na antiguidade. Tudo aquilo, o Espírito Santo lhe explicou e ensinou a Paulo para que ensinasse aos crentes, ensinasse à igreja. E hoje o Espírito Santo ainda está conosco, também nos ensinando, pelo menos nos ajuda a esclarecer os escritos. Pelo menos nós vivemos muitas experiências com Deus, e de acordo com as experiências que nós vivemos hoje, entendemos muita doutrina também, porque Ele nos ensina a doutrina através de experiências, através de milagres, sonhos, revelações, profecias. De uma ou outra maneira, o Senhor sempre nos está ensinando o seu caminho, para que ninguém se extravie. Bom, e aqui continuamos, no verso 5, onde diz que teve muitos que Deus não se agradou porque eles murmuraram, eles foram rebeldes diante da palavra do Senhor, que o encontramos em Números 14. Números 14, o que encontramos? Números 14, 29 e 30. Aqui no capítulo 12 encontramos que a murmuração contra Miriam e Moisés, Arão murmura contra Moisés, Deus os castiga. Aqui no capítulo 14 de Números, fala da murmuração de um grupo da família que se chamava a família de Coré, e eles começaram a murmurar. Aqui no 14:1 eu vou ler rapidamente, diz: então a congregação toda levantou e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tomara tivéssemos morrido neste deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Como? O que é melhor que nós voltamos para o Egito? Como poderiam agradar ao Senhor com essas palavras destas pessoas? Deus se irritou. E aqui nos versos 29 e 30, que diz, Deus se irritou com eles, e por isso Deus proferiu contra eles um castigo. E disse-lhes, o 28, assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste a meus ouvidos, assim eu farei a vós outros. Neste deserto cairá vosso cadáver, como também de todos os de vós foram contados, de 20 anos acima, e que murmuraram contra mim. Certamente não entrareis na terra, quer dizer em Canaã, pela qual levantei minha mão e jurei que eu os faria habitar nela. Exceto Calebe, filho de Jefoné,
e Josué, filho de Num. A eles sim, Deus lhes permitiu entrar em Canaã ou na terra prometida. O resto de todos os israelitas maiores de 20 anos morreram no deserto. Deus os castigou por terem murmurado, por ter dito a Moisés que era melhor ter ficado no Egito, que para que os havia trazido a esse deserto para passar fome, sede e também ser escravizados por essas nações que os tomaria como presa. Essa foi a murmuração e isso foi o que Deus se enraiveceu com eles. E Deus se irritou. Mas por que é que o apóstolo Paulo vem recordando essa história? Porque o apóstolo Paulo está dizendo, mas Deus não se agradou da maioria deles, pois ficaram espalhados no deserto. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo um lembrete ou recordando-lhes aos crentes na atualidade, dizendo-lhes, veja tudo o que aconteceu na antiguidade com o povo de Israel. Tudo o que eles fizeram, toda a forma como Deus também os tratou ou os castigou, ou como Deus não tolerou essa falta de temor, de valorizar a nosso Deus, de crer nele e obedecê-lo e agradá-lo. E Deus castigou todas essas coisas. E seguramente, aqui mais adiante, o apóstolo vai dizer, assim como Deus procedeu na antiguidade com o povo, hoje, tenham muito cuidado vocês, os crentes, os que já se converteram, aqueles que já têm os dons espirituais, aqueles aos quais Deus lhes fez promessas, e algumas já foram cumpridas, e outras têm promessas para cumprir. A todos aqueles que tomaram a decisão de seguir o caminho do Senhor, viram a mão de Deus, os milagres, todos os sinais que Deus faz a eles e que se tornam rebeldes, nécios, assim como os antigos. Então, ele vai dizer o que vai acontecer. Que Deus não perdoou e Deus os castigou com maior razão. Se naquele tempo, que tudo era material, e Deus foi forte, enérgico, com maior razão hoje, que nós estaríamos murmurando, ou desobedecendo, ou sendo nécios com o Espírito Santo. Hoje não vamos estar contra nenhuma pessoa, nenhum ser humano, senão contra o Espírito Santo, o qual nosso Deus enviou, para que esteja no mundo, na terra, com os crentes, com aqueles homens e mulheres que aceitam, que seguem, que dizem crer, que dizem ter dons espirituais. E que Deus tem transformado a muitos, lhes deu muitas bênçãos. Então ninguém tem por que queixar-se ou dizer, Deus se escondeu de minha presença, Deus não me ouve, Deus se esqueceu de mim, me deixou só. Não, não podemos dizer isso, não podemos nos justificar. Hoje então estamos diante do Deus Altíssimo, Deus potente, estamos na presença dele. Lá naquela época todo o povo estava na presença de Moisés. E hoje nós, diretamente com o Espírito do Senhor. Por isso é que Paulo está aqui fazendo a eles este relato histórico e falando-lhes que tenham muito cuidado. E no verso 6, aqui de 1 de Coríntios 10, diz, essas coisas sucederam como exemplo. Veja o que diz. Todas essas coisas que nós acabamos de ler, da murmuração do que fez o povo, a necessidade, mas também os milagres do Senhor, dar-lhes alimento. Um alimento que eles deu para todos, igual, uma bebida, a água. E diz, e os que foram castigados, e diz que eles castigou e morreram no deserto. Por isso é que nossa história, quando nós lemos que Josué levou o povo de Israel à terra de Canaã, atravessaram o Jordão, e diz que ia somente o povo novo, os menores de 20 anos, porque os maiores de 20 anos morreram todos no deserto, e os jovens, a juventude, foram os que ficaram e entraram ali em Canaã. Então diz no verso 6, essas coisas sucederam como exemplo para nós. Estamos lendo 1 de Coríntios 10, 6. Para que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram.
O apóstolo está recordando isso e dizendo, tudo isso sucedeu como exemplo para que vocês entendam que Deus é poder, que Deus existe, que Deus vive, sim, que Deus fala, promete, cumpre, mas se não obedece ao Senhor, então Ele também castiga com vara. Então diz, e que nós não cobicemos coisas más como eles fizeram. É que eles cobiçavam. Como era a cobiça? Vamos ver qual foi a cobiça? Números 11. Números 11... 4, eu vou ler e diz, bom, e no verso 1 diz, e aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu as extremidades do arraial. Bom, o Senhor começou um incêndio. E aqui no verso 4 diz, e o povo estrangeiro que estava no meio deles, já eles em sua jornada, em seu trajeto ali no deserto, já se misturaram com pessoas de outras nações, de outros povos. Diz, e o povo estrangeiro que estava no meio deles se deixou levar por seu apetite, e os filhos de Israel também tornaram a chorar, e disseram, quem nos dará carne a comer? Eles viram o que as pessoas, os estrangeiros que habitavam ali no deserto, em alguns povos, o povo de Israel percebeu que eles estavam comendo bem, que tinham carne, que tinham todos os alimentos. E eles começaram a desejar a comida que estes povos estrangeiros tinham. E o povo de Israel somente tinha o maná. Então começaram, veja que eles estão comendo bem, delicioso. Veja as carnes que comem, os ensopados, os guisados, as sementes, os grãos, não? E nós, com esse maná, todos os dias maná. Em todo momento, maná. E eles desejaram o que estava comendo os demais. Isso é a cobiça. Cobiça. Já aprendemos que é cobiça. Não estar satisfeitos com o que somos ou temos, senão desejando o do outro. Eu desejo ter isso que você tem aí, como faço? Para ter isso que você tem, ou fazer isso que você faz, ou para comer o que você come, como faço? Eu quero comer isso. A inveja, isso se chama cobiça. Deus não agradou dessa cobiça. Passamos a Coríntios. Passemos a Coríntios 10, então diz, não cobicemos. Diz o verso 7, não sejais idólatras. Diz, não sejais idólatras, como alguns deles, segundo está escrito. O povo sentou-se para comer e para beber e levantou-se para se divertir. O que foi que aconteceu? Enquanto Moisés estava ali no Sinai falando com Deus, o povo se angustiaram e disseram, não, Moisés nos abandonou, foi embora, não vem. Disseram a Arão, faça-nos um Deus. E diz que reuniram todas as joias, as fundiram e fizeram um bezerro de ouro. E todos começaram a honrar a esse bezerro de ouro. E todos começaram a fazer banquete e fazer festa ali e a regozijar-se diante desse bezerro de ouro. Isso é o que diz. Diz, não sejais idólatras. E o apóstolo Paulo nos está dizendo a nós hoje, eu digo hoje, porque a era do Evangelho, embora tenha começado há mais de 2000 anos, para mim é hoje, porque a era do Evangelho não terminou. E como continua, então por isso eu digo hoje. O ensinamento para nós hoje, o Evangelho do Senhor hoje, o apóstolo Paulo ensinando para nós hoje, diz não sejais idólatras. E de que maneira nós poderemos ser idólatras? De muitas maneiras poderemos ser idólatras. Mais adiante, quem sabe, nos versos encontraremos. Diz, não sejais idólatras como alguns deles, segundo está escrito, o povo sentou-se para comer, foi quando adoraram o bezerro e o honraram e se levantaram, diz, a divertir-se, a dançar, a saltar e fazer muitas coisas, ofenderam a Deus. O 8. Nem forniquemos, diz, nem forniquemos, como alguns deles fornicaram e caíram em um só dia 23.000. Como foi essa fornicação? Passemos a Números 25.
Números 25, de 1 a 18. E diz assim: aqui no verso, em Números 25, no verso 1 diz: habitando Israel em Sitim, lá no deserto, mas em um lugar chamado Sitim. Habitando Israel em Sitim, o povo começou a fornicar com as filhas de Moabe. Elas convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se a seus deuses. Essa é a fornicação. Era fornicação física ou literal, e também a espiritual, crendo e adorando outros deuses. Era uma fornicação espiritual, por quê? Porque Deus disse que toda a sua igreja, Ele está formando um povo para ser a sua esposa, a esposa do Cordeiro. Ele diz que haverá as bodas do Cordeiro, que a igreja será como uma mulher que irá casar-se com um homem, que é o Senhor Jesus Cristo. Então são bodas espirituais. E o Senhor, então, por isso, enciumava-se por seu povo. Ele sentia ciúmes quando via que seu povo ia adorando deuses, estátuas, ídolos, pintura, o que fosse. Então, diz que essa fornicação, diz que eles fornicavam com as filhas de Moabe. E é que esse tipo de fornicação a faziam na presença desses deuses, desses ídolos. Faziam cubículos especiais ou lugares especiais onde eles estariam ali fornicando. Então, era em frente à estátua, ao ídolo, porque isso era para honrá-lo. E com as filhas de Moabe, o que significava? Eram estrangeiras. E Deus lhes havia ensinado que eles não podiam se casar com estrangeiras, senão com mulheres do seu mesmo povo, da sua mesma linhagem. Era a ordem na lei. Hoje em dia, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, já é diferente. Já hoje em dia, Ele não disse que se case com do mesmo povo, senão diz, case-se com quem queira, contanto que seja no Senhor. Assim que já não interessa do país que seja, ou do idioma que seja, que se apaixona, se case. Mas isso sim, os dois têm que amar a Deus e seguir a Deus. Isso, contanto que seja no Senhor, casa-se com quem queira. Foi a revelação que o Espírito Santo deu a Paulo. E nesse tempo, na antiguidade, não, Deus disse aos israelitas, vocês não casem com mulheres estrangeiras. Isso foi o que eles fizeram. Quando eles fizeram isso de estar fornicando com as mulheres estrangeiras e também os seduziram para que estivessem ali adorando os ídolos, aí foi o pecado grave. Um pecado muito grande que eles cometeram e Deus por isso também se enraiveceu e os castigou muito. Assim que aqui passamos a Coríntios e diz, não forniquemos como alguns deles fornicaram e caíram em um só dia 23 mil. Diz que nesse dia Deus fez que a terra tremesse e a terra se abriu e disse que como 23 mil ficaram sepultados nas brechas que se formaram na terra e ali morreram. Por haver fornicado, por haver buscado mulheres estrangeiras, por haver ido após deuses alheios, após ídolos, estátuas. O 9 é Coríntios 10, verso 9. Nem provoquemos o Senhor, como também alguns deles provocaram, e pereceram mordidos pelas serpentes. E como alguém me pergunta o que é isso de tentar a Deus, vamos aprender o que é tentar a Deus em Números. Números 25, de 1 ao 18, diz. De 1 ao 18 tentaram a Deus. No verso 18, então diz que eles tentaram a Deus, mas vamos ver qual era a tentação. Diz no verso 16, e o Senhor falou a Moisés, afligireis os midianitas e os ferireis, porque com eles foi que pecaram com as mulheres deles pecaram os israelitas. Porque eles vos afligiram a vós outros com suas ciladas, quer dizer, eles foram muito ágeis e astutos, e então os enganaram, diz, os enganaram no tocante a Baal-peor e no tocante a Cosbe, filha do príncipe de Midian, a qual foi morta no dia da praga. Diz que essa tribo, este povo, enganaram aos israelitas, os enganaram e por isso eles caíram na armadilha nesse dia. Mas sobre a murmuração, estamos aqui em Números 21.
Números 21 é sobre a murmuração, que vamos ver. Em Números 21, no verso 5. Verso 5. Murmuração. E diz aqui no verso 4. Diz, depois partiram do monte de Or. O povo de Israel, como caminhava no deserto, eles moviam de um lugar para o outro, paravam em lugares específicos. E diz, depois partiram do monte de Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom. O povo se desanimou. Diz, o povo se tornou impaciente no caminho. E falou o povo contra Deus. Murmurou. Essa é a murmuração. Alguém me pergunta, o que é murmurar? Aqui vamos ver o que é murmurar. Disse, e falou o povo contra Deus e contra Moisés. Porque nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto? Pois não há pão nem água, e nossa alma tem fastio deste pão tão vil que é o maná. Veja a murmuração. Sabe o que nós diríamos hoje? Nós, se ouvimos uma pessoa falar desta maneira, e você, o primeiro que ele diz é, você é um mal agradecido, você é uma má agradecida? Seria a resposta, não? Mas veja que não. Melhor, você está murmurando. Você murmura e está pecando. Murmurando porque não está satisfeito com o que tem. Não ficou satisfeito com o que Deus lhe deu, com o que possui. Então a murmuração é aquela pessoa que não está satisfeita, que não agradece o que tem ou que lhe dão, pouco ou muito. Não agradece e não está satisfeito. Essa é a murmuração. Que não esqueçamos o que é murmuração. Isso aconteceu com o povo. É aqui Paulo, passamos a Coríntios 10, e aqui Paulo nos diz a nós, os crentes, cuidado, vocês não vão murmurar. Não vão murmurar, tenham muito cuidado. No verso 10. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e pereceram vítimas do exterminador. E estas coisas lhes aconteceram no verso 11. 1 Coríntios 10, 11. E estas coisas lhes aconteceram a todos eles, quer dizer, ao povo da antiguidade, e foram escritas para admoestar a nós, como exemplo para nós, a quem? A nós, os crentes, a quem temos alcançado os fins dos séculos. Nós, os crentes, que temos alcançado pelo menos os dons espirituais, pelo menos a orientação de Deus, pelo menos Deus está aqui para nos transformar, está nos transformando. Isso, como exemplo, aconteceram como exemplo para nós hoje. E por isso o apóstolo no verso 12. No verso 12 diz, quanto ao que pensa estar firme, o que pensa estar firme, veja que não caia. Cuide-se que você não caia no pecado da idolatria, no pecado que difícil é hoje no Evangelho do Senhor, porque as famílias, nem todos vão crer no Senhor, nem todos creem no Evangelho, nem se convertem. Em uma família, seguramente a metade se converte ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a outra metade não se converte e estão aí, as famílias vivem juntas. Estão aí morando juntos, mas estão divididos em sua vida espiritual, em sua crença. Então, quando vêm os eventos, os festejos, as festas religiosas, as festividades, quando vêm as tradições dos povos, dos costumes, quando as pessoas têm muitos costumes desde anos, de muitos anos, séculos atrás, que as pessoas trazem seus agüeiros
costumes, superstições, festas, crenças. Então, esta meia família que está servindo ao Senhor, que está crendo no Senhor, tem um problema muito sério porque sua outra família quer arrastá-lo para continuar fazendo toda aquela idolatria e costumes e paganismos e tudo aquilo que o mundo faz. Crenças, agüeros, superstições, tudo que o mundo faz. Me perguntavam, agüeros, tatuagens, tudo isso está incluído? Tudo isso se inclui? As festas, as comidas, os dias, as crenças, as luas novas, as estrelas, os signos do zodíaco, as tatuagens. Tudo que as pessoas exageram em sua maneira de vestir, em sua maneira de como enfeita seu corpo, o que coloca em seu corpo, que adornos. Comidas, festas, crenças. Então, essa meia família, crentes, vão sofrer, porque os outros querem que eles façam mesmo, então vão lhes criticar. E aqui o Espírito Santo está nos ensinando que, como ele já fez uma transformação em nós, que nós, pois, o que temos que fazer melhor é nos apartar. Então, se nesta casa está a sua família, pai, mãe, filhos, filhas, tios, tias, avós, avós, a metade na igreja, sim, ou 2 são da igreja, os outros não. Pois estes 2 crentes da igreja, para evitar estes problemas, tornam-se independentes. E melhor, apartem-se para não ter estes problemas, porque vocês estarão ofendendo a Deus, não faz nada. Se você não se converte a Deus, não estará fazendo nada, porque se você vem aqui à igreja, e vem e aparenta e diz, eu gosto, e eu quero estar aqui na igreja, mas o que eu faço se toda a minha família pode mais que eu? Então, pois você está perdendo o tempo, porque você tem que ser uma pessoa de convicção. E quando um se converte a Deus, quando nós nos convertemos a Deus de coração, quando temos essa convicção, o primeiro que fazemos é nos apartar, mas bem de nossa família que é incrédula. E eu lhes conto a minha vida como foi quando conheci a Deus. Quando eu conheci a Deus, eu me apaixonei tanto pelo Senhor e comecei a ler a Bíblia. Me apaixonei por Deus. Comecei a ver que tudo o que fazíamos até agora, tudo que a minha família e todos fazíamos, era mal, muitas coisas, era mal o pecado diante de Deus e não tinha que fazê-lo e não tinha que praticá-lo mais. Comecei a me apartar e tirei de mim. Comecei também a pensar e a entender que dizer palavrões ou dizer grosserias como comumente diz as pessoas, uma grosseria. Eu comecei a aprender que isso não se deve fazer, que da boca não deve sair isso. Eu me recordo que a mim me fizeram, eu fiz o que chama a primeira comunhão da Igreja Católica, a primeira comunhão. Eu tinha minhas fotografias com vestido branco, com flores e tal. Eu cheguei, rasguei, joguei no lixo. Tinha umas porcelanas de uns santinhos e santinhas. Já não me recordo que santo nem que santas eram umas porcelanas tão bonitas, tão luxuosas. E então eu disse, o que vou fazer com essa porcelana que é tão bonita? Lamento por ser valiosa. E por estar pensando nisso, alguém, eu digo que foi mesmo o Senhor, chegou e fez, saltar das minhas mãos, caiu e quebrou. Eu disse, Deus está me mostrando o quê? Eu não tinha que olhar se era de valor ou não de valor. Senão que tinha que quebrar isso, destruí-lo. Comecei também com minha família. Quando souberam que eu estava na igreja, então todos ficaram contra mim. Iraram-se e pararam de me cumprimentar. Não me preocupei que pararam de me cumprimentar. Antes a mim eu voltei já depois. Disse, eu me sinto orgulhosa de ter conhecido a Deus. E eu já ando pela rua com a minha cabeça em alto. E se ali estão meus familiares, os que não me querem, não os olho, senão sigo direto. Então, eu me apartei também de minha família. Minha família hoje, eu tenho hoje família, creio que uns 200 familiares tenho na igreja. Primos, primas, da terceira e da quarta geração. Então, eu tenho família que, nessa época, eles me menosprezavam e eram todos orgulhosos comigo porque eu estava na igreja, mas hoje em dia eles perceberam que é melhor seguir, buscando a Deus é melhor, e viram
Meu progresso que eu tive na vida, então já eles me procuram. Me procuram e já querem que eu ore por eles, que eu os visite, que isso, que o outro. Está bem, então eu os visito e falo com eles. Mas antigamente não. Eu não ia por lá em suas festas, que morreu lá o fulaninho, o familiar. Depois que morreu, eu não vou nem sequer ao funeral, porque eles não quiseram crer no Senhor e se enreveceram comigo por crer no Senhor. Porque eu ia até o funeral, eu não ia em funeral, nem em matrimônio, nem nada de festejos. Me apartei da minha família. E somente minha família era aqueles que sim aceitaram comigo, de parte da minha família de sangue. Os que aceitaram ao Senhor, estes eram minha única família de sangue. E logo a família do Senhor, a igreja. Sempre fui assim. A mim ninguém me disse que fizesse, somente entendi lendo a Bíblia. E quando veio Deus e o Espírito do Senhor à minha vida, Ele me ensinou. Ele faz sentir em mim o que eu tenho que fazer, o que eu não devo fazer. Então, depois as pessoas vão dizer, não, é que ela se tornou muito orgulhosa. Seguramente no início orgulhosa é porque eu não quis estar lá fazendo o que eles queriam. Não, eu me impus. Me impus. Eu me recordo que a tia com quem eu me criei, porque eu não me criei com meus pais, senão com uma tia. E quando ela morreu, porque eu pedi ao Senhor, ele disse, Senhor, quando minha tia morra, eu quero estar aí presente antes que ela morra. Deus me concedeu isso. E a minha tia eu ensinava a orar, eu lhe deixava orações escritas, leia a Bíblia, ore ao Senhor, faça isso, não se coloca diante de... Eu ensinei a ela tudo sobre a idolatria. E ela aceitou. E quando ela foi morrer, sim, quando ela já estava agonizando para morrer, me avisam, então eu viajo. Quando eu viajei, cheguei ali, encontrei a minha família católica, pois da religião, que não voltei a olhar, que estavam irados comigo, porque eu mudei de religião. Então eles, e quando eu cheguei e entro no quarto, no dormitório, então haviam colocado uma cruz grande, com um crucifixo, com um crucifixo ou uma estátua, supostamente que de Jesus, o crucifixo aí, uma coisa grandíssima. Então, e eles estavam aí, e eu era a única crente no Senhor. Todos que estavam aí eram católicos. E quando eu entrei, o primeiro que fiz foi, tirei essa cruz, atirei e coloquei debaixo da cama. A coloquei debaixo da cama e comecei a orar por ela, limpo as mãos e orei por ela, pedi a Deus. Isso fiz e todos ficaram calados, porque viram minha convicção. Nenhum foi capaz de me dizer, você porque faz isso, não faça isso porque isso é um sacrilégio, jamais. Me respeitaram por quê? Porque seguramente eles perceberam que eu era uma pessoa de convicção, com segurança. Eu sabia o que estava fazendo. É isso. Isso é o que Deus quer de nós. E isso me há avalido que Deus a mim me há abençoado muito em minha vida, porque eu tenho sido uma mulher de convicção, de dizer a verdade, dizer as coisas como são, e eu não estar aparentando, nem estar com, que porque minha família, que porque o sentimentalismo, não. Deus tirou isso do meu ser. Se minha família de sangue busca a Deus, pois será minha família também. Mas se não busca a Deus, vai. Eu não o visito, nem você me visita tampouco. Nem me peça, não faça nada comigo. Assim é. Que é a festa, que é o casamento, não, que é o aniversário, não, que é o batismo, eu tenho que ir a esse batismo, porque isso é do meu compadre, da minha comadre, que meu tio e minha tia, que então é a primeira comunhão de não sei o que eu faço, que meu esposo sim quer ir lá, então eu não quero e tal. Não, o homem ou a mulher que tem convicção, fica em casa, e vai você e diga à sua família que eu não pertenço à religião, eu sou da igreja, que me respeitem. Respeitem minhas ideias. É isso o que tem que fazer. Quando nós somos assim, Deus nos abençoa. Deus nos abençoa. E isso é o que o apóstolo Paulo ensina. E diz aqui o apóstolo Paulo no verso 12. Quanto ao que pensa estar firme, veja que não caia. Então, se você pensa assim, eu sou muito consagrado, eu vou à igreja, eu todas as noites vou para a igreja, tenho os dons. Mas lá em sua casa com sua família, quando chega a festinha, chega a festa, o dia especial do santo, da santa, e não sei que data especial tem no ano de todas essas festas religiosas pagãs. Então, aí sim você deixa de estar firme, se esqueceu que estava firme,
Se esqueceu que estava na igreja, que tem dons, que tem que agradar a Deus. Então, porque tem que comemorar com sua família. Então, tem que comemorar, porque primeiro está a família que Deus. É isso que você pensa. Assim, o que crê estar firme, e não está. Cuidado, não vai cair na armadilha do diabo. O verso 13, não vos sobreveio tentação alguma que não seja humana, mas fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados mais do que podeis resistir, mas juntamente com a tentação proverá também a via de escape para que possais suportar. Então diz que isso é impossível que não tenhamos tentações. Tentações terá, mas está em nós tomarmos a decisão se caímos ou não nessa tentação, nessa armadilha do diabo. E veja que nós já estivemos olhando sobre o assunto da cobiça, da murmuração e do inconformismo do povo contra Deus, e nós hoje temos que analisar nossa vida. Analisamos que tal que nós estejamos caindo no mesmo erro. Então, cuidemos-nos, porque por isso é que tem muito sofrimento, tem muitas doenças, muitas pessoas no hospital, muitos doentes, muitas pessoas que morrem antes do que se espera. Então, por quê? Porque seguramente não temos nos examinado e estamos andando mal diante do Senhor. A situação, a vida, a parte econômica, tudo mal. Então, tem que se analisar. Tem que se analisar para nos corrigirmos e andar no Senhor firmes. Por isso diz firmes, em frente. E diz aqui, o verso 16, diz o apóstolo, diz, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo, o pão que partimos não é a comunhão no corpo de Cristo. Ele aparentemente está falando do que se chama a Santa Ceia, mas eu melhor diria, irmãos, que antes do que chamam Santa Ceia de comer um pão e um vinho físico, literalmente, antes disso é melhor a comunhão com Deus. Porque de nada serve que nós nos reunamos aqui para tomar um vinho ou um pedaço de pão, dizendo, isso é em memória do Senhor, e meu coração está tudo mal, minha vida, eu não me converti a Deus, estou pecando, sou ausente em minha casa, sou irresponsável, desorganizado, não cumpro com meus deveres, sou adúltero, fornicador, não sei o que mais sou, então venho aqui comer o pão. Não, este não é o pão real, é o espiritual. Esse cálice de bênção é nosso Senhor, esse pão é nosso Senhor, como vivemos, como está nosso coração para fazer as coisas bem diante de Deus. Essa é realmente essa bênção que Deus quer, ou que o apóstolo está aqui ensinando, que devemos ter comunhão com Deus. Que sejamos com Ele um corpo, porque diz que somos o corpo e Ele é a cabeça. O verso 17, visto que nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, pois todos nós participamos desse único pão. Vede a Israel segundo a carne, os quais comem do sacrificado aos ídolos. Bom, ele volta, pois, a dar exemplo do povo na antiguidade, dos ídolos. Ele destaca no verso 19 sobre a idolatria novamente, sobre o sacrificado aos ídolos. Recordem que já falamos das festas religiosas, da festa dos santos, das santas, das festas que celebram. As pessoas estão comparando Deus com um ídolo, com uma estátua. Isso é incorreto, porque Deus é espírito. Em nenhum momento nós podemos materializar nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, com uma estátua. Como uma estátua, seja de madeira ou de gesso ou do que seja, isso é incorreto. Então tem que se cuidar disso, sacrificado a ídolos. Recordem também que as crenças da antiguidade, as crenças das pessoas que fazem comidas especiais para certos demônios, fazem comidas especiais para os mortos, comidas especiais para os ídolos, para os deuses, e eles faziam essas comidas, eles ofereciam, depois que faziam um ritual, então as pessoas se sentam para comer. Isso tem que evitar. Nós não estamos morrendo de fome para estarmos lá, com as pessoas, com meus familiares, meus parentes, participando de todas essas coisas idolátricas. Fujamos disso, irmãos. Se vocês querem ter bênçãos de Deus, tem que fugir de todas essas coisas idolátricas, festas, paganismos e tudo, e coisas assim. E diz aqui o verso
Eu passo aqui para o verso 23, diz o apóstolo: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, ele diz. Eu tudo posso fazer, disse o apóstolo Paulo. Eu posso fazer tudo, mas não se pode fazer tudo. O mesmo apóstolo por aqui está falando e dizendo: se eu vou e me convidam a um banquete, a um jantar, e eu me sento à mesa para comer, e quando eu vou comer, então alguém me diz: essa comida foi sacrificada aos ídolos? Então diz: não coma, porque a consciência diz, não a consciência da pessoa, a minha, senão de todos aqueles que me convidaram para comer e me dizem: isso foi sacrificado aos ídolos. Então eu não vou comer isso. Eu não vou comer isso. E eu não estou aí, nem à reunião, para evitar ofender as pessoas, então melhor nem vou. Assim que fujo disso, porque eu quero agradar a Deus. Primeiro Deus. Primeiro nosso Deus. Primeiro agradar ao Senhor. Tem que ler muita Bíblia. Tem que ler Bíblia para aprender, para agradar a Deus. Então ele diz que ele podia fazer tudo, mas nem tudo era conveniente. No 24 diz: ninguém busque o próprio interesse, mas o do outro. E aqui então ele diz: come de tudo que se vende no açougue, sem averiguação, por causa da consciência. Dando a entender já, porque como aqui havia o problema dos judeus e gentios, que os gentios comiam porco e os judeus não comiam porco, então, e se vai ao açougue, nem pergunta, e essa carne do que é nada, não comece a perguntar para que não ofenda aos que o ouvem. Ele disse: você então está comendo porco, você não é judeu? Então ele vai dizer: não, um problema. Então ele diz: não comece a perguntar, de tudo o que vende, coma. Porque tudo que vende no açougue é porque se pode comer, então coma-o e não pergunte. Aí no verso 26 diz: porque do Senhor é a terra e sua plenitude. Se algum incrédulo vos convidar e quiserdes ir, de tudo o que for posto diante vós comeis, sem averiguações, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser: isso foi sacrificado aos ídolos, não o comais. Diz: por causa daquele que vos declarou. Porque ele vai te criticar, vai dizer: veja este, diz que não comia, e veja que eu o convidei e está comendo. Não dizer que não cria, que já converteu o evangelho e que já isso dos ídolos e dos deuses e da idolatria que já abandonou, e aqui está comendo da carne dos alimentos que nós sacrificamos aos ídolos. Então ele começa a fazer a crítica. Então por isso ele diz: é melhor que não coma por causa da consciência e dos que criticam. Diz: por causa da consciência, diz: não comais. Por causa daquele que vos declarou, e por causa da consciência, porque do Senhor é a terra e sua plenitude. A consciência, digo, não a tua, sim, mas a do outro, o que convidou. Pois como há de ser julgada a minha liberdade pela consciência do outro? Então ele diz: eu sou livre porque o Senhor me fez livre, então eu já tomo minhas decisões. O Senhor me ensinou o que eu tenho que fazer e o que não. O 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, ele está falando de quê? A pessoa, pois, é livre de comer todas as comidas, todas as bebidas, porque o Senhor já limpou. Mas isso sim, exceto aquelas comidas que foram usadas em nome do santo e da santa tal. Não, que para o dia do santo tal, então tem que fazer uma comida especial que se chama uma torta. Então essa torta, pois já se sabe que a fizeram em honra a esse santo, a essa santa ou a esses ídolos. Então você não coma isso. É isso o que tem que fazer. E nisso não é que sejamos fanáticos, simplesmente é obedecer a nosso Deus. Fazer a vontade de Deus. Porque o Senhor é muito ciumento e Ele não quer que nós tenhamos crenças e que nosso coração se incline a tantas coisas, a tantos seres, a tantos objetos, senão que nosso coração esteja somente para Ele. E aqui no verso 32, diz: não sejais tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem à igreja de Deus. Como também eu, em todas as coisas, agrado a todos, não procurando o meu próprio benefício, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Vejam, o apóstolo Paulo se atreveu a dizer: sejam meus imitadores.
Como seria essa vida que levava o apóstolo? Eu penso que ele levava uma vida muito perfeita diante do Senhor. Porque se ele, na presença do Espírito Santo, ele nos diz que fôssemos seus imitadores, bom, na sua crença, na sua convicção. Então, agradecemos ao nosso Deus, agradecemos ao Senhor. Eu espero que vocês não tenham ficado confusos com o ensinamento, senão pelo contrário, tenham entendido e tenham sido libertados também, despojados de muita escravidão que o diabo coloca em nossas vidas, que nos impede de sermos felizes. Mas Deus faz ao homem feliz. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar ao nosso Pai. Bendito o Pai Santo, bendito Deus Todo-Poderoso. Obrigada, Pai Santo, obrigada, Senhor, por este ensinamento. Permita, Senhor, que o ensinamento chegue ao profundo dos corações. Que o ensinamento tenha limpado a muitos, tenha libertado, tenha despojado da escravidão, das correntes, das ataduras, dos laços a muitos. Que tu, Senhor, estés limpando e libertando, quebrando correntes, tirando armadilhas do diabo, destruindo todas aquelas crenças do diabo, tudo aquilo que o diabo infundiu nas pessoas, em sua mentalidade, em seus corações. Senhor, estende tua mão poderosa e liberta a cada um, meu Senhor. Senhor, vem à vida de cada ser, vem ao coração de cada um, meu Senhor. Habita em todos os corações que te amamos, Senhor. Queremos ser tua habitação. Bendito Deus, bendito meu Pai Celestial, te louvo. Te agradeço, meu Senhor. Obrigada. Obrigada porque nos deu esse privilégio maravilhoso de conhecer teus caminhos, tua doutrina, tua palavra. Obrigada, Senhor, por estar abrindo o nosso entendimento para poder entender e compreender melhor todos estes ensinamentos, Senhor. Obrigada, eterno Deus. Obrigada, te louvamos, Senhor. Te bendizemos, te damos a honra e a glória. Obrigada. Bendito seja teu nome para sempre, poderoso Senhor. Obrigada, meu Deus. Estende tua mão, Senhor. Estende tua mão poderosa sobre as pessoas doentes. Homens, mulheres, anciões, crianças que estão doentes. Têm diversas doenças. Uns estão hospitalizados, outros em suas casas. Diversas doenças, Senhor. E as pessoas te clamam, e as pessoas te pedem, Senhor, e as pessoas confiam em ti. Desejam que tu os cure, os limpe, os liberte, lhes dê a paz e a felicidade. Senhor, tu farás um milagre em cada um. Obrigada, Senhor. Tira a incredulidade, Senhor. Tira a dúvida. Tira a necessidade, a rebeldia, a dureza de coração de alguns. Destrua a obra maligna. Ajuda-nos a te servir. Ajuda-nos a ser fiéis assim a ti. Obrigada, Senhor. Te louvamos, Senhor. Bendito é o teu nome pelos séculos dos séculos. Te louvamos, Senhor, e te damos a honra e a glória. No nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Bendito é o Senhor. Vamos cantar o coro 135. Procura com esforço. Procura con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Agradecemos ao Senhor
Que meu Deus abençoe a todos, a todas, queridos irmãos e irmãs, e minhas queridas pessoas que pela primeira vez nos visitam e pessoas recentes. Os amo com todo o meu coração e a todos mando muitos abraços e beijos para todas as crianças. Deus os abençoe. Obrigada.